A sala de estar estava mergulhada em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som suave dos blocos de montar que Clara, de 4 anos, empilhava com cuidado no tapete colorido. Seus olhos brilhantes acompanhavam cada peça, alheia ao turbilhão que consumia seu pai, Lucas, de 27 anos. Ele estava sentado no sofá, segurando um copo d'água que não tocava há minutos, o olhar perdido em algum ponto invisível na parede. Sua esposa, Mariana, de 28 anos, havia acabado de voltar de um retiro de trabalho em Las Vegas. E algo estava diferente, algo estava quebrado. Lucas e Mariana eram namorados desde a faculdade, onde se conheceram em uma aula de literatura brasileira. Lucas, um estudante de engenharia reservado, ficou encantado com Mariana, uma aluna de marketing cheia de energia, cujo sorriso parecia iluminar o campus inteiro. Ele se apaixonou por ela na primeira conversa, quando ela riu de uma piada tímida que ele fez sobre um poema de Drummond. "Você realmente acha que o amor é um item indefinível?" ela perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Desde então, Mariana foi seu primeiro amor, sua melhor amiga, a mulher com quem ele sonhava construir uma vida. Eles se casaram há quase 6 anos, enfrentando desafios como qualquer casal, diferenças culturais entre suas famílias, pressões financeiras, a chegada de Clara. Mas sempre encontraram um jeito de fazer funcionar. Mariana trabalhava em uma empresa de marketing que exigia dedicação intensa. O emprego era competitivo, com longas horas e retiros anuais que misturavam trabalho e networking em destinos atraentes. Este ano, o retiro foi em Las Vegas, um evento de uma semana que Lucas costumava acompanhar. Eles transformavam essas viagens em momentos de reconexão, aproveitando para passear, rir e fortalecer o vínculo como casal, e mais tarde, como família com Clara. Lucas lembrava vividamente de um retiro anterior, em Miami, quando ele e Mariana escaparam de um jantar formal para dançar em um bar à beira-mar, rindo até as lágrimas escorrerem. Mas, desta vez, tudo mudou. Clara, com sua ansiedade em viagens longas, ainda estava aprendendo a lidar com mudanças, e Lucas decidiu ficar em casa com ela. "Vou segurar a fortaleza", ele disse a Mariana, tentando manter o tom leve, embora sentisse o peso da decisão. A ausência de Lucas no retiro foi um golpe. Ele via essas viagens como uma chance de reacender a chama do relacionamento, que vinha sofrendo com as demandas do trabalho de Mariana. Ela estava cada vez mais consumida pela carreira, trabalhando até tarde, respondendo e-mails no fim de semana, sempre com a promessa de que era só uma fase. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional parecia um ideal distante, e Lucas sentia o vazio crescer. Eles consideraram pular o retiro, já que a presença era opcional, mas Mariana insistiu em ir. Não comparecer poderia prejudicar sua rede de contatos e sua ascensão na empresa. Lucas entendeu, mesmo que a contragosto. Ele confiava nela, sempre confiou. Nos primeiros dias do retiro, Mariana parecia a mesma de sempre. Mandava mensagens engraçadas, como uma foto dela com um chapéu de cowboy ridículo em uma loja de souvenirs. Ou fazia chamadas de vídeo para contar histórias a Clara, que ria com as vozes engraçadas da mãe. Lucas se sentia aliviado, segurando essas pequenas conexões como prova de que tudo estava bem. Ele passava as noites contando histórias para Clara, tentando trançar seu cabelo cacheado, uma tarefa que sempre terminava em risadas e nós desajeitados. Mas, conforme a semana avançava, algo mudou. As mensagens de Lucas começaram a ficar no visto sem resposta. As chamadas eram curtas, apressadas, como se Mariana estivesse sempre correndo para outra atividade. "Desculpa, amor, tenho um seminário agora", ela dizia. Mesmo quando Lucas sabia que ela estava livre, ele tentava não pensar muito nisso, mas o vazio no peito crescia a cada silêncio. Um momento particularmente doloroso veio no dia do aniversário de Clara. Mariana havia prometido fazer uma pequena comemoração virtual com a filha, algo que a menina aguardava com entusiasmo. Era uma promessa importante, já que o retiro coincidia com o dia especial de Clara. Lucas passou a manhã ajudando Clara a escolher um vestido cor-de-rosa e a desenhar um cartão para a mãe, com corações tortos e um "te amo", mamãe escrito em letras trêmulas. Clara estava radiante, segurando o telefone com expectativa, mas na hora combinada, Mariana ligou apenas para dizer que não poderia fazer a chamada. "Alguns colegas estão no meu quarto depois de um seminário", ela explicou, a voz tensa. "É uma oportunidade de networking, não posso perder." Lucas sentiu a raiva subir, quente e amarga. "Você prometeu a Clara, Mariana, isso não é justo com ela", ele disse, tentando manter a voz firme. Mariana retrucou, a frustração evidente. "Você não entende a pressão que eu estou enfrentando, Lucas. Eles não vão entender se eu me afastar para uma chamada com minha filha. Não é tão simples. Então explique isso para ela." Lucas respondeu, a voz cortante, "Porque eu não vou fazer isso por você." A conversa terminou com Mariana desligando o telefone abruptamente. Clara, confusa,
Perguntou por que a mãe não apareceu. Quando as lágrimas começaram a rolar pelo rostinho dela, Lucas a abraçou, tentando conter sua própria frustração. Ele passou a noite contando histórias para acalmá-la, inventando aventuras sobre uma princesa chamada Clara, que salvava o reino, com sua coragem. Mas por dentro, ele sentiu uma mágoa profunda. Mariana não apenas quebrou uma promessa para Clara, mas parecia estar se afastando da família. Mariana documentava o retiro nas redes sociais, postando fotos e vídeos de seminários, jantares e momentos de descontração. Lucas notava que um colega em particular, Felipe, de 23 anos, aparecia em quase todas as imagens. Recém-contratado no departamento de Mariana, Felipe era jovem, carismático e, na opinião de Lucas, desrespeitoso. Em uma foto, ele tinha o braço em volta de Mariana, de um jeito que parecia íntimo demais. Os rostos tão próximos que Lucas sentiu um nó no estômago. Em um vídeo, eles riam juntos, dançando em um bar do hotel, a luz neon refletindo nos cabelos de Mariana. Lucas tentou afastar os pensamentos, mas o desconforto era impossível de ignorar. Felipe já havia cruzado a linha antes. Meses atrás, em uma troca de mensagens sobre trabalho, ele disse a Mariana que ela era exatamente o tipo de mulher que ele precisava para mantê-lo na linha. Mariana riu do comentário, dizendo que era só uma brincadeira, mas Lucas não achou graça. Ele não respeita limites, Lucas alertou. Mas Mariana minimizou. Ele é novo. Precisa de orientação, ela dizia. Estou sendo uma mentora para ele. Lucas engoliu o ciúme, confiando na esposa, mas agora, vendo as fotos do retiro, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. No dia anterior ao retorno de Mariana, ela mencionou casualmente em uma chamada que tinha um hematoma no pescoço. Deve ser uma picada de inseto, ela disse, rindo nervosamente, como se quisesse mudar de assunto rapidamente. Lucas não deu muita importância na hora, mas quando ela chegou em casa, ele viu o hematoma com seus próprios olhos. Não era uma picada de inseto. Era tupel, vermelho, inconfundível, estrategicamente posicionado na curva do pescoço, onde a pele era macia e sensível. O coração de Lucas disparou, e uma onda de náusea o invadiu. Ele tentou manter a calma na frente de Clara, que corria para abraçar a mãe, mas quando finalmente confrontou Mariana, a conversa explodiu. Você realmente acha que eu faria algo assim? Mariana gritou, os olhos arregalados de indignação. É uma picada de inseto, Lucas. Por que você está tentando arrumar briga? Não é sobre arrumar briga, ele respondeu, a voz tremendo de raiva e dor. É sobre o fato de que isso não parece uma picada de inseto. Parece um chupão, Mariana. E você estava estranha o retiro inteiro. Não me trate como idiota. A discussão terminou em impasse. Mariana se recusava a ceder, insistindo na história da picada. Lucas não conseguia acreditar na explicação dela. Nos dias seguintes, ela passou a usar blusas de gola alta, o que só aumentava as suspeitas de Lucas. A comunicação entre eles, que sempre foi o pilar do relacionamento, desmoronou. Eles alternavam entre silêncios pesados e discussões acaloradas, enquanto Clara inocentemente percebia que algo estava errado. Por que você e a mamãe estão bravos? Ela perguntou um dia, os olhos grandes cheios de preocupação. Lucas sorriu forçado, dizendo que era coisa de adulto, mas por dentro ele se sentia despedaçado. Semanas se passaram, e a tensão atingiu um ponto insuportável. Lucas se mudou para o quarto de hóspedes, incapaz de dividir a cama com alguém em quem não confiava mais. O silêncio entre eles era palpável, como uma parede invisível que crescia a cada dia. Até Clara começou a notar, ficando mais quieta, menos sorridente. Lucas fazia o possível para manter a rotina da filha levá-la à escola, preparar seu prato favorito de macarrão com queijo, ler histórias sobre princesas e dragões. Mas por dentro, ele estava perdido, preso entre a raiva, a dor e o amor que ainda sentia por Mariana. Uma noite, Mariana bateu na porta do quarto de hóspedes. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Podemos conversar? Ela perguntou, a voz fraca, quase um sussurro. Lucas hesitou, mas concordou. Eles sentaram na sala, longe dos ouvidos de Clara, que dormia no quarto ao lado. Mariana respirou fundo, as mãos tremendo enquanto segurava um copo d'água. Eu não fui honesta com você, ela começou, as lágrimas escorrendo antes mesmo de continuar. O hematoma não era uma picada de inseto, era um chupão. De Felipe, o mundo de Lucas desabou. Ele sentiu um vazio no peito, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Ele queria gritar, chorar, mas tudo o que conseguiu foi ficar em silêncio, esperando que ela continuasse. Mariana explicou que no dia do aniversário de Clara, ela e Felipe ficaram sozinhos na suíte dela, após um evento do retiro. Eles haviam bebido, e o que começou como uma conversa inofensiva, escalou para um momento de fraqueza. Eles se beijaram, e as coisas foram além menos sexo por cima das roupas e sexo oral. Mas quando Felipe a chamou por um apelido carinhoso que Lucas usava,
A realidade a atingiu como um soco. Ela parou tudo, explodiu com ele e o expulsou da suíte. Eu me senti tão culpada. Ela disse, a voz embargada. Eu não queria te contar porque sabia que isso te destruiria. Mas eu não aguento mais esconder isso de você. Eu te amo, Lucas. Eu amo nossa filha. Eu não sei por que fiz isso. Lucas ouviu em silêncio, cada palavra cortando como uma faca. Ele perguntou por quê. Por que ela arriscou tudo por alguém como Felipe? Mariana tentou explicar, mas suas palavras eram confusas, carregadas de emoção. Ela falou sobre a pressão do trabalho, sobre sentir que estava se perdendo, sobre o medo de repetir os erros de seu pai, que traiu sua mãe várias vezes. Eu cresci vendo minha mãe chorar sozinha na cozinha, ela confessou. Meu pai estava sempre ausente, consumido pelo trabalho, traindo, mentindo. Eu me olho no espelho e vejo ele. Lucas, alguém que está se afastando da família, que não sabe parar. Eu não queria ser assim, mas me deixei levar. Lucas a interrompeu. A raiva finalmente transborda. Você escolheu isso, Mariana. Ninguém te forçou. Você poderia ter escolhido nossa família a qualquer momento. Ela sentiu, as lágrimas caindo. Eu sei. A culpa é minha. E eu farei qualquer coisa para consertar isso. Vou a Raquel, vou pedir demissão, vou fazer terapia. Qualquer coisa, Lucas. Eu só quero que a gente fique bem. Mas Lucas não conseguia responder. Ele se sentia entorpecido, traído, incapaz de reconhecer a mulher à sua frente. Ele disse a ela que precisava de espaço, que talvez uma separação fosse o melhor. Mariana implorou para que não desistissem, mas Lucas foi firme. Você está saindo, ou eu saio com Clara, ele disse. A voz firme, mas o coração em pedaços. Relutantemente, Mariana concordou em se mudar para a casa dos pais, para não desestabilizar ainda mais a filha. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Clara, sem entender completamente, perguntava pela mãe, acreditando que ela estava apenas ocupada com o trabalho. Lucas fazia o possível para manter a rotina da filha Cordelá com um beijo na testa. Preparar o café da manhã com panquecas em forma de coração, levá-la ao parquinho onde ela corria atrás de borboletas. Mas por dentro, ele estava despedaçado. Ele ainda amava Mariana, mas a traição mudou tudo. Ele não conseguia mais enxergar o futuro que haviam planejado juntos, menos a casa cheia de risadas. As viagens em família, o envelhecer, lado a lado. Lucas se pegava revisitando memórias do passado, tentando entender onde as coisas começaram a desmoronar. Ele lembrava do dia em que propôs casamento a Mariana, em um piquenique improvisado no parque. Ela chorou de felicidade, jogando os braços ao redor dele, prometendo que seriam felizes para sempre. Ele lembrava da primeira vez que seguraram Clara no hospital. Os olhos de Mariana, brilhando com amor que ele nunca havia visto antes. Como aquelas memórias podiam coexistir com a traição? Como ele poderia confiar nela novamente? A mãe de Mariana, Dona Helena, ligou para Lucas um dia. Ela não defendeu as ações da filha, mas pediu que ele considerasse lutar pelo relacionamento. Mariana sempre disse que você é a âncora dela. Ela disse, a voz carregada de emoção. Vocês enfrentaram tantas coisas juntos, menos a oposição da minha família, quando vocês começaram a namorar, as dificuldades financeiras, a chegada da Clara. Sei que ela errou, mas acredito que há algo pelo qual vale a pena lutar. As palavras de Dona Helena ecoaram na mente de Lucas, mas ele não sabia como prosseguir. Ele estava preso entre o amor que ainda sentia e a dor da traição. Ele se lembrava das noites em que ele e Mariana ficavam acordados conversando sobre sonhos, das vezes em que ela o abraçava depois de um dia difícil, do momento em que dançaram na chuva durante uma viagem rindo como adolescentes. Tudo isso parecia tão distante agora, como se pertencesse a outra vida. Após semanas de reflexão, Lucas concordou em tentar terapia de casal. Mariana já havia começado terapia individual, buscando entender por que tomou as decisões que tomou. As primeiras sessões foram difíceis, cheias de lágrimas e silêncios. Lucas sentia dificuldade em expressar sua dor, temendo parecer fraco, mas a terapeuta o incentivou a ser honesto. Ele falou sobre a traição, sobre a sensação de ter perdido a mulher que amava, sobre o medo de nunca mais confiar nela. Eu olho para ela e não sei quem ela é, ele admitiu, a voz rouca. Eu a amava tanto, e agora sinto que estou segurando um vazio. Mariana, por sua vez, assumiu total responsabilidade pelo que fez, reconhecendo que suas escolhas foram egoístas e destrutivas. Eu me deixei levar por um momento, ela disse, os olhos fixos no chão. Eu estava tão perdida, tão sobrecarregada pelo trabalho, tão assustada com quem eu estava me tornando, mas isso não é desculpa. Eu escolhi errado, e vou carregar essa culpa para sempre. Emil Macessal. Mariana pegou a mão de Lucas e olhou nos olhos dele. Eu sei que te machuquei, e sei que talvez nunca recupere totalmente sua confiança. Mas eu te amo. Lucas, você e Clara são meu mundo. Eu escolhi errado uma vez, mas agora escolho vocês todos os dias.
As palavras dela tocaram algo profundo em Lucas. Ele começou a perceber que, embora a traição doesse, ele também queria lutar pela família. Ele ainda via flashes da Mariana, que conheceu na faculdade, menos a mulher que dançava com ele na cozinha, que escrevia bilhetes de amor escondidos no bolso do casaco, que chorava de alegria quando Clara deu seus primeiros passos. Ele queria acreditar que ela ainda estava lá, em algum lugar. Com o tempo, as sessões de terapia começaram a trazer clareza. Eles exploraram as rachaduras que já existiam no relacionamento antes da traição, menos as longas horas de trabalho de Mariana, a falta de comunicação, o sentimento de desconexão. Lucas também reconheceu sua parte, admitindo que às vezes guardava suas frustrações em vez de compartilhá-las. Ele se lembrava de noites em que se sentia negligenciado, mas engolia o sentimento, dizendo a si mesmo que Mariana estava apenas ocupada. Eles aprenderam a ouvir um ao outro de novo, a falar sem medo, a reconstruir a confiança tijolo por tijolo. Um dia, após meses de terapia, Lucas tomou uma decisão. Ele convidou Mariana para voltar para casa. Eles estavam sentados no parque, observando Clara brincar no balanço, o sol dourado refletindo em seus cabelos cacheados. Não vai ser fácil, ele disse, segurando as mãos dela, e talvez nunca seja como antes. Mas eu te amo, Mariana. Quero que Clara cresça com os dois pais juntos, se conseguirmos fazer isso funcionar. Mariana chorou, apertando as mãos dele com força. Eu não mereço isso, ela disse, a voz embargada. Mas prometo que vou passar o resto da vida mostrando que você fez a escolha certa. A volta de Mariana para casa foi um processo lento e delicado. Eles estabeleceram novas regras, total transparência, menos foco no trabalho e mais tempo para a família. Mariana pediu transferência para um cargo com menos viagens, reduzindo suas horas e priorizando momentos com Clara e Lucas. Ela continuou a terapia individual, trabalhando para superar os traumas de sua infância, menos as memórias de um pai ausente, de uma mãe que escondia a dor, de uma família que nunca falava sobre seus problemas. Lucas, por sua vez, se esforçava para deixar de lado a mágoa, focando no presente e no futuro. Clara, aos poucos, voltou a ser a menina alegre de antes, encantada por ter a mãe em casa novamente. Lucas e Mariana criaram novas tradições em família. Menos noites de jogos com tabuleiros coloridos onde Clara trapaceava descaradamente, e eles fingiam não notar. Passeios no parque, onde ela corria atrás de borboletas, gritando de alegria. Jantares onde cada um compartilhava uma história do dia, mesmo que fosse algo simples, como hoje vi um passarinho azul. Cada pequeno momento era uma vitória, uma prova de que eles estavam reconstruindo algo novo. Houve dias difíceis, quando Lucas acordava com a memória da traição ainda fresca na mente. Ele via o rosto de Felipe, imaginava os momentos que Mariana descreveu, e a dor voltava como uma onda. Nesses horas, ele respirava fundo e se lembrava das palavras da terapeuta. O perdão não é esquecer, é escolher seguir em frente, mesmo com a dor. Ele escolheu o perdão, não apenas por Mariana, mas por si mesmo, e por Clara. Ele sabia que o amor verdadeiro não era perfeito, mas era resilient, capaz de suportar até as piores tempestades. Ano depois, em uma noite tranquila, Lucas e Mariana estavam sentados no sofá, assistindo Clara dormir entre eles, a cabeça apoiada no colo da mãe. A casa estava silenciosa, mas cheia de uma paz que eles não sentiam há muito tempo. Mariana olhou para Lucas, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu nunca vou te machucar de novo, ela sussurrou, apertando a mão dele. Lucas sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Eu sei, ele disse, a voz suave, mas firme. Vamos continuar dando um passo de cada vez. E assim, com paciência, amor e trabalho árduo, eles reconstruíram sua família. Não era a mesma de antes, era algo novo, mais forte, forjado na dor, na honestidade e na esperança. Lucas sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava que eles poderiam enfrentá-los juntos. Eles não eram mais apenas o casal apaixonado da faculdade, nem os pais perfeitos que sonhavam ser. Eram Lucas e Mariana, imperfeitos, humanos, mas comprometidos em construir uma vida juntos, um passo de cada vez.